A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e com muita alegria recebo você que está conosco através das redes sociais, pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio ou da comunidade Mariana Boa Semente, você que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, na web rádio Jesus Misericordioso, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Um abraço todo especial a você, ouvinte da Rádio do Bem, você que está conosco em mais uma noite na Cultura FM 102.1. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida, é muito bom ter você aqui conosco pela primeira vez ou você que sempre está acompanhando Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Já convido você a rezar conosco, hoje a gente vai dar mais um passo nessas conversas com este grande doutor da Igreja, o doutor que ensina com um ensinamento doce como mel, uma grande riqueza para nos ajudar na nossa relação com Deus. Hoje é mais um passo na segunda parte deste tesouro que é o livro Filoteia. Se você não tem, aconselho você a adquirir. Introdução à vida devota, à vida de intimidade com Deus, muito importante para todos nós que queremos, pela amizade com Deus, a única maneira, sermos felizes nesta vida e um dia eternamente. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Vamos rezar juntos a oração a São Francisco de Sales. Vamos pedir a sua intercessão. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. E tracemos sobre nós o sinal da nossa salvação, pedindo que Deus venha em nosso socorro, iluminando nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Irmãos e irmãs, capítulo 14 da segunda parte do livro Filoteia, se você o tem, abre aí, vamos ler, vamos refletir conosco, vamos deixar Deus nos iluminar através dessas palavras maravilhosas de São José Maria Escrivá. Nós estamos entendendo, com a ajuda dele, que precisamos, na busca da amizade, da intimidade com Deus, romper com todo o pecado, com tudo que está enraizado em nós que nos leva a pecar, mas também buscar em Deus a graça necessária. Sem a graça de Deus a gente não consegue nada. E a graça de Deus está nos explicando São Francisco de Sales, que nós alcançamos pela oração e pelos sacramentos. É este o conteúdo da segunda parte do livro Filoteia. Então já ouvimos muito nos nossos encontros anteriores. Se você estava conosco, que bom, se não, confere nas nossas playlists sobre oração. Concretamente, São Francisco de Sales foi nos ensinando a rezar, pelo menos um método muito seguro de oração, a oração mental, a meditação. Muito bem, ele agora começa a nos falar sobre sacramento e
começa com o Santíssimo Sacramento. Então vamos ouvir a Santa Missa e como se deve ouvi-la. Vamos ouvir sobre a Santa Missa e como participar bem da missa. Você vai sempre à missa, meu irmão? Hein, minha irmã? Você que está aí nos acompanhando. Como é a sua participação? Como é a sua frequência na missa? E como é a qualidade da sua participação na missa? Vamos ver como deve ser. Presta bem atenção. Até aqui, diz São Francisco de Sales, ainda não falei do santo sacrifício e santíssimo sacramento do altar, que é para os exercícios de piedade o que o sol é para os outros astros. Você já entendeu? Tem muitas maneiras de exercitar a proximidade com Deus, a vida em Deus, a oração, métodos, maneiras. Porém, a missa é a principal delas. Mais uma comparação brilhante aqui de São Francisco de Sales. A missa está para as outras maneiras de buscarmos essa relação com Deus, como o sol para os outros astros. Está num lugar muito importante, num lugar principal. A Eucaristia é, na verdade, a alma da piedade e o centro da religião cristã, a qual se referem todos os seus mistérios e leis. É o mistério da caridade. A Eucaristia é o mistério do amor. O padre diz isso, né, na missa? Mistério da fé, é o mistério do amor, pelo qual Jesus Cristo, dando-se a nós, nos enche de graças. Você entendeu? Eu e você precisamos de graça, mais graça sobre graça. Na missa, nós recebemos Deus e com Ele todas as graças que nós precisamos. Na missa, Jesus está dando-se a nós e nos enche de graças de um modo tão maravilhoso, tão amoroso, quão sublime. A oração, feita em união com este sacrifício divino, recebe uma força maravilhosa, de sorte que a alma, Filoteia, está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Cheia das graças de Deus, da suavidade de seu Espírito e da influência de Jesus Cristo, se acha naquele estado de que fala a Escritura, quando diz que a esposa dos cantares estava reclinada sobre o seu dileto, inundada de delícias e semelhante a uma nuvem de fumaça que o incenso mais precioso levanta para o céu, aromatizando o ar. É uma linguagem poética para falar de uma verdade maravilhosa. Quando você vive a oração no seu dia a dia, fazendo orações vocais, orações mentais, isso tem um valor grandioso. Agora, quando eu e você fazemos isso e estamos participando da missa, quando a oração feita é vivida em união com o sacrifício divino na missa, então a nossa união com Deus chega neste ponto altíssimo. A forma mais intensa, concreta e direta, digamos assim, dessa união com Deus está ali na missa. Pensa nisso. Quando a gente reza, a gente faz até um esforço, né? Digamos assim, a gente precisa de um lugar adequado, falamos sobre isso, de um horário adequado, da concentração adequada, tudo isso buscando o quê? Esta união com Jesus. E como isso é importante? Na missa, nós recebemos Jesus até fisicamente. Então é uma união diferenciada, potente demais. Você tem ido à missa, você tem participado da missa, você tem se dado conta da importância que a missa tem na nossa relação com Deus? Continua ouvindo, presta atenção. Faze o possível para arranjar o tempo necessário de ouvir todos os dias a Santa Missa. Você entende que é uma linguagem própria daquela época de São Francisco de Sales, ainda se diz algumas vezes hoje ouvir a missa, porém, a maneira mais adequada de dizermos assim, para você entender, é participar da missa. Né? Ouvir a missa, você pode pensar que você vai ficar lá sentado, né? Ouvindo o que é que o padre está falando. Então, esse ouvir a missa é participar, estar mergulhado no mistério. Então, o que São Francisco de Sales está dizendo é:
que eu e você, escute bem, temos que fazer o possível para arranjar o tempo necessário para participar da missa todos os dias. Você entendeu? A gente acha estranho porque, infelizmente, tem pessoas, não sei se é o seu caso, se for, que Deus toque o seu coração, que não vai para a missa nem nos domingos, que é o dia do Senhor. Pelo menos no domingo a gente não pode faltar à missa. Porque é obrigado também, porque você, como católico, você assume compromissos, mas não tanto por isso, porque senão não tem valor ser assim como quem vai arrastado fazer uma coisa contra a vontade, mas porque a gente precisa. Imagina que a Eucaristia é um alimento precioso. Imagina se você comesse uma vez por semana. Pelo poder da Eucaristia e pela misericórdia de Deus, para quem, pelo menos aos domingos vai, Deus vai sustentando. Mas se eu posso e você pode, e se nós devemos fazer um esforço e formos para a missa todos os dias, você imagina a riqueza que isso é. Então, arranja o tempo necessário. E você sabe, tempo é uma questão de prioridade. Tem gente que talvez esteja dizendo agora, pode ser que seja o seu caso, mas eu não tenho condição de ir para a missa todo dia. Mas vai para a academia, por exemplo, todo dia. Faz uma caminhada todo dia. Sei lá, toma uma bebidinha com os amigos todo dia. Passa um tempo considerável nas redes sociais, ali pelo Instagram, se você for ver, dá praticamente 1 hora todo dia. Quanta coisa bem menos importante do que a missa a gente faz todo dia, entende? Então temos que arranjar um tempo, ou significa, coloque como prioridade na sua vida ir para a missa todos os dias, a fim de oferecer juntamente com o sacerdote o sacrifício do teu divino Redentor a Deus, seu Pai, por ti mesma, por você mesmo e por toda a igreja. Veja, quando a gente vai para a missa, aquilo que a gente vive ali tem valor para nós, mas também para a igreja toda. Você entendeu? É importante para você, mas também é um bem para toda a igreja. São João Crisóstomo nos afirma que os anjos a ele assistem em grande número. Veja que coisa linda e forte. Na missa, mesmo que esteja só você e o padre, ou o padre sozinho celebrando, você deve saber que isso é possível, os anjos estão ali. Os anjos em grande número estão ali participando para honrar com a sua presença este mistério adorável. Gente, é o próprio Deus, feito homem, feito pão que está ali. Não devemos duvidar que, unindo-nos com Ele, no mesmo Espírito, tornemos o céu propício a nós, enquanto a Igreja triunfante e militante se ajunta com Jesus neste ato divino para ganhar-nos nele e por ele o coração de Deus, seu Pai, e merecer-nos todas as suas misericórdias. O céu e a terra se unem, a Igreja triunfante, os irmãos, irmãs, aqueles nossos que você conheceu, que nós conhecemos, com quem convivemos, outros que nós nem sabemos quem são, todos os santos e santas lá do céu, os anjos, toda esta igreja triunfante se une a nós, a igreja militante que vai aqui pelejando nesta vida. É um momento maravilhoso de comunhão e de muita bênção, de muita graça, a missa. O problema é que às vezes a gente vai se acostumando com essa realidade tão grande e não se dar conta disso. Mas por isso a gente está aqui, não é? Com a ajuda de São Francisco de Sales, abrindo os olhos, abrindo o coração. Que dita para uma alma poder concorrer para isso algum tanto, por uma devoção sincera e afetuosa. Vale a pena. Vale a pena buscar esta participação e de preferência diária na missa, esta devoção tão importante. Fazer isso com sinceridade, fazer isso com afeto, querendo estar realmente com Jesus e receber dele toda a força, toda a bênção necessárias para a nossa vida. Agora vem aqui uma dica muito linda, muito interessante, que eu quero que você guarde e passe adiante também para outras pessoas. Escute, olha que coisa interessante São Francisco de Sales vai nos dizer. Para você que talvez, mesmo com toda boa vontade, pensou, viu,
não é questão de desculpar-se, mas você viu que pelo menos um ou outro dia não vai poder ir para a missa por algum motivo, ou você que vai todo dia, mas acontece naquele dia por uma viagem, por algum motivo realmente não deu para ir, o que é que eu faço? Escute, se absolutamente não podes ir à igreja, participar da missa, é necessário então suprires a falta da presença corporal pela espiritual. Como assim, Francisco de Sales? Nos diga o que é que o senhor está querendo dizer com isso. Nunca omitas, numa hora da manhã, ir em espírito aos pés do altar. Identificar a tua intenção com a do Padre e dos fiéis e ocupar-te com este santo sacrifício, em qualquer parte que estiveres, como o farias se estivesses na igreja. Olha que maravilha! Atenção, não é fazer disso assim uma desculpa e uma maneira mais cômoda, né? Como muita gente diz, eu não vou para a missa, mas eu assisto pela televisão. Não é disso que São Francisco de Sales está falando mesmo. Ele está dizendo assim, você, primeiro, foi o que ele disse, você vai fazer todo o esforço, eu vou fazer todo o esforço para ir para a missa todos os dias e participar bem da missa. Porém, quando absolutamente eu e você não pudermos ir para a missa mesmo, e aqui mais atenção ainda, que a gente não está falando na missa dominical, o que é que a gente faz? Participa de coração, espiritualmente. Reserva um tempo para se unir àqueles que estão participando da missa. E aqui eu poderia abrir um parêntese e dizer, aqui sim, em um caso desse, se você não pode mesmo ir, preste atenção, não é o dia a dia, é uma situação extraordinária. E menos ainda contando com a missa dominical. Você pode fazer isso participando bem de uma missa pela TV, pela internet. É uma forma de estar ali espiritualmente. Porque nesse tempo aqui, São Francisco de Sales não tinha essa possibilidade, né? Porém, mais do que participar, assim, para cumprir uma obrigação, assistindo, talvez, sei lá, de pernas cruzadas no seu sofá, ou com seu celular, com a cabeça, sei lá onde, não é isso. Ele está falando de uma participação em espírito, ir em espírito aos pés do altar. Você entende? Eu não posso mesmo participar da missa hoje, mas eu não fico aquele dia sem ir para a missa, mesmo que seja espiritualmente. Não é interessante? Você já tinha pensado nisso? Dá aquela parada, reserva um tempo e aí se une de coração espiritualmente. Pode pegar as leituras daquele dia, fazer as leituras. É uma atitude espiritual, como que uma forma de comunhão espiritual. E agora São Francisco de Sales vai nos dizer como participar da missa, porque também isso é importante, não é só estar lá, né? Tem pessoas que até pela falta de frequência, falta de costume de ir à missa, não sabe nem o que fazer durante a missa. Então, é claro que ele não vai esgotar aqui, nós não vamos esgotar aqui esse assunto, né? Você pode depois, em bons livros, pesquisa aí na internet o que significa cada parte da missa. Você vai participar melhor se você compreender qual a intenção, qual o significado, né? Do ato penitencial, do hino de louvor, do ofertório, da comunhão. Mas aqui São Francisco de Sales faz um resumo bem interessante. Vamos ouvir, escute. Proponho-te em seguida um método de ouvir a missa devotamente. Traduzindo, um método para participar bem da missa, ok? Primeiro, desde o começo da missa até o padre subir ao altar, faze com ele a preparação. Aqui eu já vou chamar a atenção, antes mesmo de concluir esse ponto. A gente perde muito por chegar atrasado na missa. Isso acontece comigo, pode ser que aconteça com você às vezes. Ou então chegar meio afogueado, assim, chegou na hora, mas chegou, como a gente diz aqui no sertão, esbaforido, né? Com a cabeça agitada. Se a gente for fazer paralelos, é a mesma coisa de você
chegar na mesa da refeição, onde o pessoal já começou faz tempo, não é a mesma coisa, né? Todo mundo começar junto, tem um algo de especial. Ou então você chegar, e até porque chegou atrasado, ou mesmo chegou junto com todo mundo, mas vem com o corpo quente, como a gente fala aqui no sertão, vem agitado e vai comer. Aquilo faz bem, fisicamente falando. Espiritualmente, tem uma relação parecida. A gente precisa se preparar para aproveitar bem a escuta da palavra de Deus, até chegar o momento de receber o próprio Jesus. Então, essa preparação é muito importante. E aí depois ele completa: em confessares a tua indignidade e em pedires perdão de teus pecados. Então eu já vou ali, antes da missa propriamente começar, vivendo essa preparação, me colocar diante de Deus, vou reconhecendo a necessidade que eu tenho do perdão de Deus. Você sabe que no início da missa, logo no início, tem um momento de pedir perdão a Deus, que a gente chama de ato penitencial. Então é bom fazer uma preparação do coração antes, ok? Segundo ponto, depois de subir o padre ao altar até o Evangelho, onde a gente vai ouvir as leituras, né? Considera a vinda e a vida de nosso Senhor neste mundo, lembrando-te delas com uma representação simples e geral. Olha, o que a gente vai ouvir nas leituras, até o Evangelho, é sobre a vida de Jesus, né? A vinda de Jesus, sejam as leituras do Antigo Testamento que nos preparavam para o Novo Testamento, para a vinda de Jesus. Então, estar atento, né? Ouvir, entendendo que ali nós estamos percebendo a vida de Jesus sendo apresentada para nós. Preste atenção nas leituras da missa. Quando estiver lá, não fica olhando para o relógio, não fica olhando lá para fora, não fica pensando sei lá o quê. Escuta com atenção. Terceiro ponto, do Evangelho até depois do credo. O credo, no caso, é rezado só aos domingos, né? Mas você tem uma ideia, mais ou menos, de que período da missa São Francisco de Sales está falando. Você tem o Evangelho, o padre vai fazer o sermão, não é? A homilia. Então, do Evangelho até depois do credo, considera a pregação de nosso Senhor. Então, o que está ali no Evangelho é o que Jesus disse e fez. Ali está o que Jesus disse, o que Jesus fez. A pregação falada ou vivida por Jesus. Por isso a gente tem que estar muito atento. Por isso a gente fica de pé na hora do Evangelho, não é? A gente aclama, canta a aclamação do Evangelho e ouve de pé. É Jesus quem vai falar, pelo que ele disse e pelo que ele fez. Protesta-lhe sinceramente que queres viver e morrer na fé, na prática de sua palavra divina e na união da Santa Igreja Católica. É mais ou menos ali quando a gente professa o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas mesmo na semana que não tem o credo, o que São Francisco de Sales está nos dizendo? Que a gente deve ouvir o Evangelho, ouvir a pregação do Padre, com aquele desejo de realmente colocar em prática tudo aquilo que Jesus está nos propondo, com a sua própria vida. Não é ouvir por ouvir, é um ouvir querendo viver, entendeu? Depois, do credo ao Paternoster, do credo ao Pai Nosso, aplica teu espírito à meditação da paixão e morte de Jesus Cristo. A gente precisa lembrar que na missa a gente celebra vários aspectos, né? Tem uma antecipação da grande festa do céu, mas a missa é o sacrifício de Jesus, é a meditação da paixão e morte de Jesus. É aquele mesmo sacrifício que Jesus viveu no Calvário que está ali sendo vivido por nós. Então a gente tem que se dar conta disso. Isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, né? O Padre diz, isto é o meu corpo. Jesus está ali, estamos ali aos pés da cruz, estamos vivendo aquela realidade do Calvário, as quais se representam atual e essencialmente neste santo sacrifício, que oferecerás em união com o Padre e com todo o povo a Deus. Jesus está sendo oferecido, né, pelo Padre, por nós, a Deus, o Pai de misericórdia, para a sua glória e nossa salvação. Do Paternoster à comunhão, excita teu coração, por todos os modos possíveis, a querer ardentemente
unir-se a Jesus Cristo, pelos laços mais fortes do eterno amor. Você está pensando aí como, na prática, muitas vezes a gente participa muito mal da missa? Quantas vezes eu e você vamos ali nos aproximando do momento da comunhão, ali do Pai Nosso, ali para a comunhão, desejando realmente se unir a Jesus? Se a gente fosse comparar, por exemplo, com o desejo que alguém tem de chegar ali aquele momento com o namorado, com a namorada, estou dando um exemplo, né, de desejo ardente. Quantas coisas você deseja ardentemente mais do que comungar? Verdade ou não é? A gente tem que reconhecer. Tem muitas outras coisas, algumas até insignificantes, que nós desejamos ardentemente. Tem gente que está com a fome grande, né? Deseja ardentemente que chegue a hora do almoço, a hora do jantar. Você entende? São comparações até bobas assim, para você ver como nós estamos longe de desejar ardentemente receber a comunhão. Você deseja ardentemente o céu? Mais ou menos, né? Mas a gente pode imaginar que deseja muito o céu. Você deseja o céu? Qual é a grande alegria do céu? É se unir a Deus. Você sabia disso? Não é porque não vamos morrer mais, não é porque vamos rever as pessoas que já estão lá, tudo isso também. Mas o principal do principal é estar com Deus. Porque a nossa alma tem sede de Deus. Pois bem, na Eucaristia nós temos uma antecipação do céu, nós vamos para a comunhão receber Jesus. Por isso que pensar nisso ajuda. Então é assim que São Francisco de Sales diz, excita teu coração. Então quando a gente vai pensando nisso, o problema é que às vezes a gente está ali na missa, a gente está pensando em qualquer coisa, menos nisso. A gente está pensando no que a gente tem que fazer depois da missa, a gente está pensando no que a gente fez antes da missa, né? A cabeça pensa em tudo, menos excita o coração. Então, vamos lá? A partir de agora, vamos pegar esse ensinamento. Foi chegando perto da comunhão, você vai pensando, meu Deus, eu vou receber a Ti mesmo ali. O Senhor que já mora aqui no meu coração, eu vou receber agora Jesus, Deus feito homem também. Vai excitando o coração com esse desejo de se unir a Jesus na Eucaristia. Da comunhão ao fim, terminou a comunhão, agora vamos para o fim da missa, o que é que a gente faz? Agradece a sua divina majestade. É o momento de agradecer, é ação de graças, né? A missa, a palavra Eucaristia significa ação de graças, mas tem um momento na ação de graças que é propriamente ação de graças, a hora de agradecer, ali depois da comunhão. Agradeça pela encarnação de Jesus, agradeça pela vida de Jesus, pela paixão de Jesus, pela morte de Jesus, agradece ali pela comunhão que você recebeu, também pelo amor que nos testemunhou neste santo sacrifício, conjurando por tudo isso a ser propício a Ti. E aí você pede também ali, né, para que aquilo que você viveu alcance não só a você, mas a teus parentes e amigos e a toda a igreja. E ajoelhando-te em seguida com profunda humildade, recebe devotamente a bênção que nosso Senhor te dá na pessoa do seu ministro, né? Então, um momento, nem todo mundo fica de joelhos, né? Atualmente o padre dá a bênção, está todo mundo de pé, mas esse de joelhos também pode ser entendido, recebe, né? Inclina a cabeça, pelo menos um gesto você faz quando o padre... O Senhor esteja convosco, abençoe-nos Deus, abençoe-vos, né? Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Aquele momento o Padre está falando em nome de Jesus. O Padre ali está na pessoa de Cristo. Então ali vocês estamos recebendo a bênção na pessoa do Padre, do próprio Jesus. Então vive esse momento. A questão é essa que São Francisco de Sales está querendo dizer, a gente participar mesmo da missa, né? Não é só ficar lá. Então, às vezes, na hora da bênção, você está dando graças a Deus, mas não é por tudo que você viveu na missa, é porque a missa está acabando. Isso acontece? Acontece, né?
ou porque a missa demorou um pouquinho mais, ou porque você estava apressado para fazer, sei lá, alguma coisa, né? Então, quando o padre diz, ide em paz, o Senhor vos acompanha, você diz graças a Deus, não é como se estivesse livre de um peso, né? Entende? Aí é um desperdício. Então, é um momento de receber a bênção devotamente. Querendo, no entanto, fazer no tempo da Santa Missa a tua meditação habitual, escusa-te seguir este método. Então, aqui é uma conclusão onde São Francisco de Sales vai dizer se você vai viver a missa sempre com esse mesmo espírito, essencialmente a mesma coisa, mas não exatamente assim, seguindo palavra por palavra, diz que ele está dizendo, e viver aquela missa também meditando sobre o que você rezou. Aqui tem a ver com quem rezou antes, né? Então ele diz assim, se durante a missa você deseja fazer a sua meditação habitual, né? Ou viver a missa naquele espírito de meditação que ele fala nos nossos encontros anteriores, então ele diz, não é obrigado você fazer exatamente como eu estou dizendo. Será suficiente fazer no começo a intenção, isso sim, pelo menos no começo, né? Vou viver intensamente a missa. Esse propósito é o fundamental. A intenção de assistir a este santo sacrifício, tanto mais que quase todas as práticas deste método se acham sintetizadas numa meditação bem feita. É o tesouro maior que nós temos. Então nós não podemos desperdiçar. Resumo desse ensinamento de hoje, desse encontro de hoje. Se esforçar mesmo para ir para a missa todos os dias e participar bem da missa, parte por parte, viver intensamente a Santa Missa. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, os frutos seguramente serão abundantes na nossa vida. Amém? Deixa aí no seu comentário o que você entendeu, aonde Deus falou ao seu coração esse encontro de hoje e se lhe fez bem, se você acha que conhece pessoas que nem vão para a missa e nem participam, menos ainda, da melhor maneira da missa, você encaminha esse programa, essa meditação para essa pessoa que você conhece, da sua família, amigo, pessoa que trabalha com você, passa adiante, tá bom? E a gente vai pedir neste Pai Nosso, nessa Ave Maria, para que essa riqueza realmente seja acolhida por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.